abrir em 2 Crônicas. Depois que Davi quer edificar casa para Deus, nós vamos no capítulo 10. Mas o Senhor falou para Davi que Davi havia derramado muito sangue. Por isso, Davi não poderia edificar uma casa para Deus. É muito interessante porque Davi guerreou as guerras do Senhor. Mas o fato de ele ter derramado muito sangue, ou sangue excessivo, como foi o caso de Urias, Deus não permitiu Davi edificar uma casa para ele. Às vezes esse também é o nosso problema. Nós temos que ter muito cuidado. Porque sem nos darmos conta, ferimos os nossos irmãos, dividimos com nossos irmãos, julgando uns aos outros, e às vezes ficamos impossibilitados de cooperar para a edificação da casa do Senhor. Mas o coração de Davi amava tanto o Senhor, que Davi preparou todos os materiais e ainda a planta, e entregou toda a sua herança para Salomão, e Salomão edificou uma casa do Senhor. Deus havia falado: você quer edificar casa para mim, mas eu vou edificar uma casa em você, ou na sua linhagem. E aqui eu gero uma profecia sobre Cristo que viria para edificar a sua igreja. Mas na tipologia, Salomão edificou uma casa do Senhor. Então Salomão, depois que morreu, chegamos ao capítulo 10 de 2 Crônicas, verso 16. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança do filho de Jessé? Cada homem a sua tenda. Ó Israel, cuida agora da tua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Então você vê que depois da morte de Salomão, Roboão herdou o trono, mas Jeroboão também queria o trono. E houve uma divisão entre Jeroboão com Roboão. E Jeroboão ficou com as 10 tribos do norte. E ele queria as coisas à sua maneira. Como as coisas não foram à sua maneira, então que cada um volte à sua própria casa, cada um edifique da maneira que quiser. Isso soou muito mal aos olhos do Senhor. O 17 diz: quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Corão, superintendente dos que trabalhavam forçados. Porém os filhos de Israel o apedrejaram e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim Israel se mantém rebelde contra a casa de Davi até ao dia de hoje. Que texto pesado isso. Por fim, quando chegamos no capítulo 11, verso 13: também os sacerdotes, os levitas que havia em todo Israel, recorreram a Roboão de todos os seus limites, porque os levitas deixaram os arredores das suas cidades e as suas possessões, e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem mais ao Senhor. Percebe, irmãos, que a atitude de Jeroboão é a mesma de Saul, porque é um reino em torno de si e um reino para si, e era ele que determinava quem serviria ou não. E isso não é um princípio da casa do Senhor. É o Senhor que determina. E todos somos chamados para servir, cada um conforme o dom que o Senhor repartiu. Jeroboão, verso 15, constituiu seus próprios sacerdotes para os altos, para os sátiros
e para os bezerros que fizeram, os seus próprios sacerdotes. Ninguém pode produzir obreiro, ninguém pode fabricar homens de Deus. Mas Jeroboão fez isso. E essa é uma tentação que nós temos também. Que se quisermos algo rápido, somos tentados a nós mesmos fabricar as coisas para o Senhor. Mas ministérios na Bíblia dados por Deus. É a unção do Espírito Santo que virá sobre cada um que ele escolher. Então esse é o princípio da casa do Senhor. Não é algo aos homens, é ao Senhor. Quando isso aconteceu, o juízo de Deus novamente julgou e essas 10 tribos foram levadas cativas. Elas desapareceram. Quando chegamos no livro do Apocalipse, aquele 144 livros, que fala das 12 tribos de Israel, a tribo de Dan desapareceu. Ela não aparece ali no livro de Apocalipse. O que isso mostra para nós? Que ainda que todos somos filhos de Deus, nós não podemos servir a Deus de qualquer maneira. Não deixamos de ser filho, mas teremos que prestar conta da maneira que usamos nossos dons, nosso tempo, nosso serviço. Se o que fizermos é para nós, isso não pode ser chamado de obra do Senhor. E esses homens foram julgados por Deus, julgados por Deus. E por acaso não é isso que Paulo fala? Quando ele diz lá em 2 Coríntios 5,10, ele diz que todos nós iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um há de receber conforme tiver feito enquanto está nesse corpo de carne, quer bem ou quer mal. Esse não é um julgamento para determinar se somos filhos de Deus ou não. Mas esse é um julgamento em relação à recompensa ou disciplina que nós herdaremos se servirmos a Deus de qualquer maneira. Aqueles que foram fiéis à palavra do Senhor, ao chamamento do Senhor, as Escrituras dizem que teremos recompensas da parte do Senhor. O Senhor vai voltar e haverá um tribunal antes de 1000 anos, e depois de 1000 anos haverá um trono branco, e isso é para as nações e não para o povo de Deus. Mas que na segunda vinda do Senhor haverá um tribunal, e esse tribunal é o tribunal de Cristo. E aí nós seremos julgados como filhos de Deus, conforme a maneira que nós servimos o Senhor no tempo presente. Por isso temos tantas parábolas na Bíblia que falam dos talentos, das minas e de outros assuntos que Ele confiou aos homens e teremos que prestar conta diante do Senhor. Olhem comigo, por favor, 1 aos Coríntios, capítulo 3. Podemos ler verso 8, 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício, ou casa de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Todos somos chamados a edificar a casa de Deus. No tocante ao fundamento, não podemos colocar outro, porque Deus estabeleceu o seu Filho e a sua obra como fundamento. Mas a maneira que cada um vamos edificar sobre esse fundamento, aí sim, veja cada um de nós como estamos edificando sobre esse fundamento. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, também se tornará
a obra de cada um será manifestada, pois o dia demonstrará porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que vocês é que são o santuário de Deus, ou a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Está vendo, irmãos? A maneira que eles lidaram com a casa de Deus no passado, Deus julgou. Ou ele deu recompensa, ou ele cortou o seu reino. E agora Paulo está usando o mesmo princípio, mostrando que nós, a igreja de Deus, é que somos o santuário de Deus. Então nós não podemos exercer o serviço cristão de qualquer maneira, porque Deus quer uma única casa, um único testemunho. Nós não podemos destruir, desfragmentar o povo de Deus, esfacelar o povo de Deus. Jeroboão chamou aqueles que ele quis para ele e estabeleceu sacerdotes, estabeleceu obreiros como ele quis para o seu reino. E Deus puniu Jeroboão. E a base que ele estabeleceu já não era a mesma que Deus estabeleceu em Jerusalém. Ele estabeleceu que o povo poderia adorar em qualquer altar. No altar que ele estabeleceu no monte, vários altares. Ou seja, irmãos, quantos de nós às vezes estamos estabelecendo outros altares que não têm a ver com a obra legítima de Deus conforme as Escrituras, mas tem sido a nossa maneira. Por isso precisamos voltar para a palavra do Senhor. Paulo está dizendo: vocês não sabem que vocês são a casa de Deus, e às vezes nós ignoramos que somos a casa de Deus. Graças a Deus pelo nosso lugar de reunião, como esse lugar que estamos agora usando. Que Deus abençoe cada vez mais. Mas quando nós chamamos esse lugar da igreja de Deus, ou a casa de Deus, nós estamos ferindo a palavra de Deus. Porque a casa de Deus, ou a igreja de Deus, é o povo de Deus. Às vezes nós cuidamos muito bem do lugar que Deus nos deu, mas será que estamos cuidando do povo de Deus? Nós não queremos nenhuma rachadura nas paredes da casa, mas será que temos rachaduras, ou temos gerado rachaduras na comunhão com os nossos irmãos e por isso estamos divididos? São essas coisas que o nosso coração precisa ponderar. Então, querido, quando nós encontramos o Novo Testamento, nós vamos descobrir que tudo aquilo que aconteceu no Velho Testamento, Deus usou como uma história profética para nos mostrar a maneira que Ele quer concluir a sua obra nesse tempo do fim. Paulo falou a Timóteo, que se ele tardasse, se Paulo tardasse, ele escreveu algo para Timóteo, para que Timóteo soubesse como convém andar, aonde? Na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como devemos andar na casa de Deus? Nós criamos nossos estatutos, nossas regras. Isso nós podemos fazer com a nossa casa, mas se o que nós estamos envolvidos e cooperando for a casa de Deus, meus irmãos, nós vamos ter que rever todas as coisas de acordo com as Escrituras. Então, depois desse tempo de Jeroboão e Roboão, vieram vários reis, e aí chegamos àquele tempo de Jeremias que profetizou, que lemos de manhã, que a casa do Senhor seria destruída. Por quê? Porque aquela cidade que deveria ser o testemunho do Senhor, e aquele templo que deveria conter a presença do Senhor, se tornou um movimento em torno deles. E já não havia mais realidade espiritual entre eles. Quando as coisas são apenas exteriores e não há conteúdo real, Deus tira sua mão de proteção. Deus tirou sua mão de proteção e permitiu Nabucodonosor vir e levou o povo de Deus cativo para a Babilônia, destruiu os muros e ainda a cidade de Deus, destruiu
a casa de Deus. Você se lembra das lágrimas de Jeremias? Você se lembra das profecias de Jeremias? Que ainda que ele falou que ele profetizava dia e noite, e Deus enviou profetas ainda madrugando, o povo de Deus não estudou. Normalmente Deus envia profetas quando o seu povo sai da sua direção. Deus envia profetas para apontar o caminho, mas Deus também envia profeta para corrigir o caminho errado que nós estivemos andando. Oh, irmão, mas infelizmente os profetas se tornaram os piores inimigos do povo de Deus, porque eles estavam construindo uma casa para eles e não mais para Deus. Já não era o testemunho de Deus, era o testemunho de cada um deles, daqueles reis. E quantas coisas pagãs eles trouxeram para dentro da casa do Senhor. Então Deus permitiu o seu juízo cair sobre Jerusalém e eles foram levados cativos. Agora você imagine todo aquele povo de Israel indo para a Babilônia. E Nabucodonosor levou todos os vasos, os utensílios da casa do Senhor. Aqueles vasos representam ministérios. Por isso que Paulo usa o termo vaso de honra. Tudo aquilo que Deus deu para edificar a sua casa foi para lá em Babilônia. E o que era a Babilônia? Babilônia era aquele reino naquela época que era confuso. Havia um sincretismo, uma mistura de todas as religiões. O rei Nabucodonosor, ele colecionava ídolos, colecionava deuses. A linguagem que eles usavam ali já não era o hebraico, não era a palavra de Deus, mas era aquela linguagem dos caldeus. Quantos altares, quanta idolatria, quanto conhecimento contrário ao que Deus havia estabelecido. Então, o que o inimigo conseguiu fazer? O inimigo conseguiu levar o povo de Deus para a Babilônia. Claro que era Deus que estava por detrás de tudo, porque nada sai das mãos do Senhor. Oh, irmãos, Deus nos protege, desde que a gente esteja vivendo uma vida para testemunho dele. Mas se Ele nos prospera, se Ele nos dá bons, e se Ele abençoa tudo o que fizermos, e nós saímos debaixo da sua proteção, e agora deixamos de ser um testemunho do Senhor e passamos a ser algo para nós, Deus retira a sua mão de proteção. O inimigo vem. E Deus permitiu que aquela casa fosse destruída, porque ela passou a ser uma imitação da obra do Senhor. Ela foi destruída e o povo de Israel foi levado cativo. Entre esses que foram levados cativo, aí nós encontramos o livro de Daniel. Daniel foi para a Babilônia com cerca de 15 anos de idade. Foi na época do rei Joaquim. Irmãos, quantos dos servos do Senhor foram levados cativos? Aquela cidade foi incendiada, aquele templo foi destruído e o povo de Deus foi espalhado para muitos lugares. Israel seria pisado por 70 anos até se cumprir a profecia de Jeremias. Então Daniel presenciou tudo isso, mas Daniel é um homem íntegro. Ele orava pelo menos 3 vezes ao dia, voltando o seu rosto para Jerusalém. E quando nós chegamos no capítulo 9 de Daniel, vamos lá, nós encontramos que ainda que Daniel passou quase toda a sua vida ali, porque se ele foi para a Babilônia com 15 anos e o cativeiro terminou com 70, ele estava pelo menos com 85 anos, quase 90 anos. Mas você encontra que Daniel está em Babilônia, mas o seu coração está em Jerusalém. Ele não se contaminou com as iguarias dos reis, do rei. Ele não bebeu daquele vinho. Ele não se misturou com aqueles deuses. Ele foi fiel ao Senhor. Oh, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Ainda que o povo de Deus hoje está num tempo de confusão, ainda que há tanto misticismo, ainda que há tanto pseudo-evangelho, misturas na casa do Senhor e na palavra do Senhor, Deus espera que sejamos fiéis a Ele nesse tempo. Possamos ser como Daniel, que não se misturou com nada que havia em Babilônia. E o que fez Daniel em Babilônia? Ele esquadrinhava as Escrituras. Ele era um homem de profunda oração. Daniel era alguém que buscava conhecer a palavra de Deus. Então, quando nós chegamos no capítulo 9 de Daniel, no primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus.
No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Você percebe que Daniel esquadrinhava as Escrituras procurando a palavra profética. Ele não apenas estudava as Escrituras, ele queria encontrar o tempo do cumprimento das profecias. Porque se Deus estivesse fazendo algo no seu tempo, Daniel não queria ficar para trás. Ele queria ser fiel ao Senhor. Eu sei que muitos dos irmãos estudam a palavra, estão na faculdade teológica, graças a Deus pelo coração dos irmãos. Mas eu faço uma pergunta a vocês: como os irmãos estudam as Escrituras? Será que o propósito maior que nós temos em estudar as Escrituras é de fato conhecer o Senhor e a sua vontade para o tempo que nós estamos vivendo? Daniel não apenas estudava as Escrituras, Daniel procurava encontrar a vontade de Deus nas Escrituras. Na época do nosso Senhor foi assim. Quando o Senhor estava exercendo o seu ministério terreno, ele fez umas perguntas para os escribas que eram o mestre da época. Muito interessante. No capítulo 19 de Mateus, os escribas, tentando o Senhor, perguntaram para ele: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E você se lembra o que o Senhor Jesus respondeu para eles? Vocês não têm lido? Mas como é que você vai perguntar se eles não estão lendo? Se eles são os escribas que têm a chave do conhecimento e da ciência? Claro que eles estão lendo. Mas o que o Senhor está falando para eles? Vocês não estão lendo a palavra de Deus como ela é. Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês já veem a palavra de Deus com seus conceitos, com óculos das decisões humanas. Então nós lemos as Escrituras e encontramos a nossa interpretação pré-determinada na Bíblia. Essa não é a maneira de ler as Escrituras. Quando o Senhor fala, vocês não estão lendo, o que o Senhor está dizendo? Eles liam as opiniões que eles queriam encontrar dentro das Escrituras. E isso é um subjetivismo muito sério. É possível ler as Escrituras, mas já determinado no nosso coração o que nós queremos que ela fale. Mas o que o Senhor falou para eles? Vocês estão lendo as Escrituras que no princípio Deus formou o homem, a mulher, e juntou os dois e disse: não serão mais dois, mas uma só carne, e não separa o homem que Deus uniu. E eles responderam: então por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Irmãos, Moisés não mandou dar a carta de divórcio, mas eles leram isso, mas a Bíblia não fala isso. Nós confessamos muita coisa que a Bíblia não fala, mas nós torcemos os textos, porque o nosso coração não é puro. Nós queremos a nossa casa, nosso ministério, a nossa igreja. Mas se quisermos a casa de Deus, irmãos, Ele vai fazer uma revolução na nossa vida. O Senhor falou: não, Moisés não mandou dar. Moisés permitiu. Depois você olha o texto. E por que Moisés permitiu? Por causa da dureza do vosso coração, mas, o que mais? No princípio não foi assim. Então você tem dois princípios ali. Se você quer conhecer de fato a palavra de Deus e a vontade de Deus, você tem que voltar ao princípio de Deus nas Escrituras. Mas se o seu coração for tão duro, e o que você quer ser obstinado em fazer o que você quer, você vai encontrar uma permissão nos textos. Mas essa não é a vontade do Senhor. Então devemos nos perguntar a nós mesmos: o que nós estamos fazendo é por permissão, por causa da dureza do coração, ou é por causa do princípio de Deus na sua palavra? Tem muita coisa hoje que não tem a ver com o princípio de Deus. E como nós vamos justificar que o que estamos fazendo é assim? É porque nós estamos com o nosso coração endurecido. Então, lógico que o Senhor pergunta para eles: vocês não têm lido? E eles eram os grandes mestres da época. Assim também deve ser conosco. Será que estamos lendo de fato as Escrituras? Será que estamos lendo a Escritura e entrando no Espírito da palavra? Ou nós estamos entrando com a nossa mente racional sem iluminação?
Assim como os cientistas perderam Deus da criação, se nós formos céticos e liberais na teologia, nós vamos perder o Deus da Bíblia estudando a Bíblia. Nós vamos perder o coração das Escrituras. Quando chegamos no capítulo 5 de João, e eles lutando contra o Senhor, os judeus, o Senhor falou: errais, vocês estão errando por não examinar as Escrituras. Estão examinando as Escrituras de maneira errada, porque são elas que dão testemunho de mim. Verso 39. Contudo, você lembra o restante? Vocês não querem vir a mim para terdes vida. Olha que texto, irmãos. Só fala: examinar as Escrituras para obterdes nela a vida eterna. Então eles examinaram as Escrituras, mas eles estavam buscando seus próprios interesses nas Escrituras. Mas o Senhor está falando: se vocês examinam as Escrituras, de quem elas dão testemunho? Elas dão testemunho de mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Ou seja, que o alvo da Escritura é o testemunho do Senhor. O espírito da profecia é o testemunho de Jesus Cristo, como está em Apocalipse. Ele é o centro de toda a obra de Deus. Ele é o centro de toda a palavra de Deus. Então ele é a chave para nós entendermos a palavra de Deus. E o que aconteceu, irmãos? Que quando Daniel estudava as Escrituras, o seu coração estava em Jerusalém. O seu coração derretia pela restauração da casa de Deus. O seu coração estava encharcado de encargo pela casa do Senhor. Ou, irmãos, quando Daniel estudava as Escrituras, ele estudava em oração para procurar entender a palavra profética para o seu tempo. Você imagina ele passar 70 anos em Babilônia, estudando as Escrituras, amando o Senhor, esperando o tempo de Deus trazer o seu povo de volta para Jerusalém. Agora, irmãos, quando Daniel encontra o cumprimento da profecia que havia chegado o seu tempo, aqui no capítulo 9, o que Daniel faz? Ele começa a interceder. Ainda que o tempo da profecia chegou, Deus espera intercessão, porque a obra dele anda quando homens estão de joelhos diante dele. Como o Senhor espera um povo que ore de acordo com as Escrituras? Quando nós encontrarmos o espírito da profecia bíblica e o nosso coração ser conquistado por isso, e passarmos a orar para que venha de fato a vontade de Deus, isso vai desencadear o poder de Deus para restaurar a sua casa. Não devemos nos conformar. Daniel não cruzou o seu braço e falou assim: bom, se chegou o tempo de Deus restaurar o seu povo, ele vai restaurar. Irmãos, mas como Deus restaurou o seu povo, Deus restaura o seu povo contando com o remanescente fiel, contando com aqueles que vão ouvir o Espírito. E eles vão se entregar pela causa do Senhor, pela restauração da casa do Senhor. Daniel começa a orar. E nós vamos encontrar coisas maravilhosas que Daniel fez. Daniel não havia cometido aqueles pecados, mas Daniel tinha um coração inclusivo, corporativo. Ele fala: Senhor, nós pecamos. O que isso significa? Que Daniel entendia que todo o povo de Deus era um só. Assim tem que ser a nossa oração. Nós não podemos nos contentar em ter um grupo de irmãos que estão bem e achar que eles podem servir bem, vendo os demais irmãos em outros lugares com tantos problemas. Quanto mais chegamos perto do Senhor, nós vamos compreender as lágrimas do Senhor por Jerusalém, as lágrimas do Senhor pela restauração da sua casa. Então, irmãos, Daniel está orando por todo o povo de Deus, e Deus ouve Daniel. Porque se você comparar o capítulo 9 com o capítulo 1 de Esdras, você vai entender que a oração de Daniel no capítulo 9 é respondida no capítulo 1 de Esdras, que nós vamos entrar lá. Cronologicamente ao mesmo tempo. Daniel teve aquela visão no capítulo 2 dos 4 impérios que haveriam. Terminaria o Império Babilônico e viria aquele período do Império Persa, Medo-Persa.
que foi o tempo que se levantou o rei Ciro. Quando se levantou Ciro, Deus estava movendo todas as coisas para que o seu povo voltasse de Jerusalém, voltasse de Babilônia para Jerusalém. Irmãos, mas Daniel teve que interceder. E você se lembra, depois de 3 anos que Daniel começa a orar, nós já vamos em Esdras, ele faz uma nova oração, chegamos ao capítulo 10, verso 1. No 3º ano de Ciro, guarde isso, irmãos, a primeira oração de Daniel foi no 1º ano de Ciro, ou no 1º ano de Dario, e agora chegamos ao capítulo 10 de Daniel. No 3º ano de Ciro, Daniel começa a orar, e quando chegamos no verso 10, esse que certa mão me tocou, 10, sacudiu e me pôs sobre os meus pés, sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, estás atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque esse que te sou enviado, ao falar ele comigo estas palavras, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender, e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu ouvi. Isso aqui é Gabriel. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, que era o tempo que Daniel passou em jejum de oração. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Você está vendo que, por consequência da oração de Daniel, da intercessão, Deus passou a intervir nos céus, e Deus passou a intervir no rei da Pérsia, e quando Gabriel veio, agora no 3º ano do rei Ciro, para falar com Daniel, o príncipe do reino da Pérsia se opôs a Gabriel. Quem era esse príncipe? Senão uma potestade maligna. O que isso mostra para nós, irmãos? Que aquela cultura pagã de Babilônia e depois da Pérsia é a manifestação de potestades malignas que interferem na política, que interferem na cultura, que interferem na economia, que interferem em todas as coisas que permeiam a humanidade, sobretudo para transtornar o testemunho do Senhor. O povo de Deus estava cativo em Babilônia, e no lugar do altar em Jerusalém, eles levantaram outros altares lá em Babilônia. Na verdade, eles não poderiam ter um templo em Babilônia. O que eles aprenderam a fazer em Babilônia? Foi ali em Babilônia que eles aprenderam a edificar sinagogas. E eles tinham muitas sinagogas. Eles não precisavam voltar para Jerusalém. Eles pegaram o caminho mais fácil. Eles criaram as sinagogas. Essa não era a vontade do Senhor. Deus até permitiu, mas não era essa a vontade do Senhor. Então, a vontade do Senhor é Jerusalém, mas eles estavam em Babilônia, no lugar de confusão. Em Jerusalém você tem o templo de Deus para a presença de Deus, mas em Babilônia você tem as sinagogas para atender as necessidades humanas. Em Jerusalém você tem uma cidade com muros. Em Babilônia você não tem esses muros, então tem o mundo dentro da igreja, tem a religião dentro do povo do Senhor e tem uma mistura. Em Jerusalém você tem um altar, em Babilônia você tem em qualquer lugar. Em Jerusalém você tem a palavra de Deus, mas em Babilônia você tem misturas em relação à palavra de Deus. Em Jerusalém você tem um sacerdócio santo, mas em Babilônia qualquer um pode exercer o seu encargo, o seu ministério. E mais, irmãos, em Babilônia eles aprenderam a fazer grandes negócios. Não foi isso que Pedro falou? Farão negócio de vós. Os judeus aprenderam a fazer isso em Babilônia. Eles aprenderam a como ter lucro com os negócios que envolviam a religião.
E aí, irmãos, o Senhor queria purificar o seu povo, porque isso são espíritos enganadores que misturavam o paganismo com a obra do Senhor. Agora Daniel está orando. Quando Daniel está orando, você encontra uma terrível batalha espiritual. Ou seja, Satanás não quer que o povo de Deus volte a edificar a casa do Senhor tal como ela deve ser. O inimigo quer nos ver passivos, superficiais e não profundos, fazendo as coisas de qualquer maneira. Irmãos, mas se tivermos um coração como o de Daniel, nós não vamos nos contemplar. Nós vamos querer conhecer não a permissão, mas sim a vontade soberana do Senhor. Amém, queridos? Então, irmãos, Daniel começa a orar, e aí nós vamos então agora em Esdras capítulo 1. Então a gente começa a ver que deveríamos estudar a palavra de forma cronológica. Porque segundo a história de ordem cronológica, primeiro vem Jeremias profetizando. E esse é o período do rei Joaquim, quando o povo é levado cativo cerca de 600 anos antes de Cristo. E quando o povo é levado cativo, então entra o período de Daniel. São 70 anos que o povo ficou cativo em Babilônia. Quando termina esse período do cativeiro, é aproximadamente no ano 538, 536, ou cerca menos 600, dá cerca do ano 530, 538. O povo foi levado cativo por volta do ano 600 a 605 antes de Cristo. Então você agora vê o livro de Daniel vem quando começa o cativeiro babilônico. E o final do cativeiro babilônico, quando Daniel intercede, começa então o livro de Esdras. Então, se a gente fosse arrumar os livros da Bíblia em ordem cronológica, Jeremias, Daniel, e depois de Daniel, Esdras. Mas aí nós vamos entender uma coisa, que Esdras, o livro de Esdras, ele tem divisões do capítulo 1 até o final do capítulo 4. É quando vem o primeiro remanescente de Babilônia para restaurar a casa do Senhor em Jerusalém. E aí, quando chegamos no final do capítulo 4, vamos só olhar isso para poder fazer uma divisão mais adequada. Olha comigo o capítulo 5 de Esdras. Vamos olhar o 4:24 de Esdras. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isso até o segundo ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Agora, Esdras capítulo 5, você vê que a obra de Deus parou em Jerusalém. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Jerusalém, estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Então você vê que quando a obra de Deus parou de ser edificada em Jerusalém, quem que Deus enviou para lá? 2 profetas, Ageu e Zacarias. Então a gente deveria dar um intervalo aqui e colocar os 2 livros de Ageu e Zacarias. E aí continua o livro de Esdras. Porque Deus enviou Ageu e Zacarias quando a obra de Deus cessou. E essa obra ficou parada por cerca de 16 anos. Até chegar Esdras, até chegar Ageu e Zacarias. Depois desse período, chegamos até o capítulo 6. Então, do capítulo 1 até o capítulo 6, essa reconstrução durou aproximadamente 20 anos. Até o capítulo 6, do 1 ao 6. E do capítulo 6 até o 7, nós temos um intervalo de 58 anos, aproximadamente, segundo os estudiosos mais respeitados. Sabe o que acontece entre o 6 e o 7, ou nesse período de 58 anos? É o tempo do livro de Esther, quando Satanás quer destruir o povo judeu,
porque a oração de Daniel foi respondida. E Deus queria o seu povo para restaurar sua casa em Jerusalém. É entre o povo judeu, no período de Esther, que estava Esdras, e depois Neemias. Então, no capítulo 7, nós vamos encontrar, então, Neemias chegando de Babilônia até Jerusalém. Essa é a divisão do livro de Esdras, que dura aproximadamente 80 anos. Então, quando nós olhamos o capítulo 1, ok, irmãos? Do primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o seu Deus que habita em Jerusalém. Ô irmão, Ciro era um rei pagão. Como que Ciro descobriu que o Senhor havia mudado o reino babilônico para o seu reino da Pérsia e que ele foi levantado pelo Senhor para que a casa de Deus fosse edificada em Jerusalém? Olha o contrário do rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor acordou a sua casa e ele disse: não é essa a grande cidade que eu edifiquei para o meu nome, para a minha glória? Quando ele exaltou o seu coração com soberba, Deus feriu Nabucodonosor. Agora, irmãos, o rei Ciro está mostrando o seguinte: se Deus me prosperou, se ele me deu todos os reinos da terra, não é para mim, é porque ele quer uma casa edificada em Jerusalém. Deus ganhou o coração desse rei. Isso mostra que Deus trabalha na história. E ainda no nosso tempo, nada é por acaso que acontece em Israel, em Jerusalém e nas outras nações. Nós devemos estar atentos a essas coisas. Porque a gente descobre o seguinte, lá em Isaías, alguém disse assim: Senhor, que horas são? A que hora nós estamos da noite? E há uma resposta: se você quer realmente conhecer, vem à noite, vem de manhã, eu vou te mostrar que horas estamos da noite. A resposta não era tão simples assim, mas você vai encontrar no pensamento profético que o relógio de Deus tem dois ponteiros, um menor e um maior. Você sabe que o seu ponteiro maior do seu relógio tem que dar uma volta grande para que esse pequenininho se move bem pouquinho. Não é verdade? Você tem que ter pelo menos 60 minutos girando o ponteiro grande para você ter um pulinho do ponteiro menor que representa uma hora. Vamos comparar esse ponteiro grande com a igreja e o ponteiro menor com Israel. Ainda que a igreja está passando cerca de 2.000 anos de história, demora-se a passar por várias situações para o ponteiro menor ter só um pulinho. Daniel estudava a Bíblia assim. Ele sabia que os acontecimentos proféticos, a maneira da obra de Deus avançar, era de acordo com o que ele operava em Jerusalém, em Israel, no seu povo. Agora, irmãos, nós estamos estudando as Escrituras e nós precisamos discernir o que ele fez no passado como uma tipologia do que ele está fazendo no presente. Se a gente olhar friamente a história, nós vamos achar que não tem nada a ver com a gente. Mas se você olhar os princípios das Escrituras, você vê que o relógio de Deus ainda está trabalhando. O tempo de Deus não para.
Então, queridos, Deus é o Deus que intervém na história, por isso Daniel glorificou a Deus. Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. É Ele que muda os tempos, é Ele que move as estações, remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, porque Ele entendeu que Deus intervém na história das nações, e Ele mudou o reinado babilônico para o reinado de Ciro, porque chegou o tempo daquela potestade maligna ser vencida e o seu povo voltar para Jerusalém. Agora, irmãos, como que Ciro descobriu isso? É muito interessante que Daniel é um homem muito conhecido no período do rei Babilônio, porque ele foi usado por Deus para desvendar os sonhos de Nabucodonosor, e ele foi colocado numa posição de honra dentro do palácio do rei. Nesse período, havia um rei que foi levado cativo, ficou cerca de 37 anos ali, dentro do palácio, escravizado, mas ele depois foi solto e colocado numa posição de honra, que era o rei Joaquim. E Zorobabel, que foi o homem que Deus levantou para trazer o primeiro remanescente de Babilônia até Jerusalém, Zorobabel era neto do rei Joaquim. Nada é por acaso, aquele menino cresceu vendo todas as coisas. E quem não ouviu falar de Daniel, todos sabiam das proezas de Daniel. O Daniel era um homem versado nas Escrituras e versado no conhecimento de todas as coisas de sua época. A palavra de Deus corria em Babilônia, mesmo que de forma sorrateira. Essa palavra chegou até Zorobabel. Irmãos, mas essa palavra também chegou a Ciro. E sabe o que aconteceu? Provavelmente Daniel, ou Joaquim, ou Zorobabel, nós não sabemos, compartilhou uma profecia de Isaías com Ciro. E por isso Ciro agora está dizendo que Deus mudou o reino e lhe deu as nações e o poder, com um único propósito: ter uma casa restaurada para ele lá em Jerusalém. Vamos olhar o livro de Isaías, cerca de 200 anos, ou 250 anos, antes do tempo do rei Ciro. Isaías 44. Isaías 44, verso 28. Que digo de Ciro? Ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém? Será edificada, e do templo será fundada. Isaías 45, verso 13. Eu da minha justiça suscitarei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor ama a sua casa, ama o seu testemunho. E agora nós encontramos Isaías profetizando algo cerca de 200 anos antes do rei Ciro aparecer, dizendo que Deus mudaria o império dos babilônios para o persa e suscitaria um rei que ele chama de meu pastor, ele chama o meu servo, e que ele libertaria o seu povo do cativeiro babilônico, porque Deus quer uma casa edificada em Jerusalém. Oh, amados irmãos, isso não é tão grande. Isso não acende o nosso coração de que Deus quer o seu testemunho restaurado, Ele quer a sua igreja, a sua obra restaurada. Será que Ele está fazendo algo em nosso tempo, como Ele fez naquele tempo? Claro, irmãos, Ele está fazendo. Precisamos ter ouvido para ouvir. E precisamos ter um coração de obediência e intercessão como Daniel. Agora vamos voltar no livro de Esdras. No capítulo 1, nós ainda temos uns minutos.
capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então mudou o reino. As potestades foram vencidas. Porque o povo de Deus orou conforme a palavra profética. Que Deus nos leve à oração conforme a sua palavra. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito dizendo. Então nós temos algumas coisas, alguns degraus, alguns princípios da restauração da casa do Senhor. Em primeiro lugar, precisamos, como Daniel, estudar a palavra profeticamente. Você que estava aqui ontem, você se lembra dos 5 aspectos da palavra de Deus? Será que a gente consegue repetir? Vamos tentar repetir? Não precisa ser de forma ordenada, mas fala o que você lembra. A palavra da verdade. Que bom que os irmãos estão anotando. A palavra é uma só. Mas nós vimos hoje que temos a palavra da verdade, que representa todo o logos, tudo aquilo que Deus se propôs a revelar. Então nós temos todas as grandes doutrinas, os dogmas da Bíblia e os demais assuntos que nada pode ficar fora. A palavra de Deus é uma só. Toda ela é inspirada por Deus e não há conflito ou erro nas Escrituras, no tocante ao pensamento de Deus. Okay? Essa é a palavra da verdade. E o desafio de Timóteo, que recebeu de Paulo, é: procura apresentar-te a Deus aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade, ou seja, toda a palavra de Deus. Mas essa palavra de Deus, ela nos constitui com o pensamento de Deus. E é daí que nós traímos aquele sentido de apologia, que ela nos prepara adequadamente para enfrentar os erros que nós estamos enfrentando nesse tempo, com heresias, humanismo, ateísmo e tantas coisas. Conhecendo a palavra da verdade, é aí que podemos ter as ferramentas de hermenêutica e ter uma exegese bíblica adequada para saber dividir claramente a palavra de Deus. Mas além da palavra da verdade, que tem muito a ver com a sua relação com Deus e com o mundo, a maneira de enfrentarmos o engano e sermos equilibrados na presença do Senhor. A Bíblia também mostra a palavra de Cristo. Colossenses 3,16 fala: habite abundantemente em vós a palavra de Cristo, exortando-vos e instruindo-vos com salmos, cânticos e hinos espirituais. Enquanto a palavra da verdade, ela tem a ver com a nossa relação com Deus e com os que estão de fora da casa, a palavra de Cristo mostra o aspecto da vida da igreja dentro da casa, não algo para fora, mas para dentro. Como viver a vontade de Deus dentro da casa de Deus, ali nós vamos encontrar a palavra de Cristo. Ou seja, que precisamos estudar a palavra da verdade, mas a essência da palavra da verdade é Cristo, sua obra e sua vontade. Amém? O que Cristo falou, você se lembra do Evangelho de Paulo? É a segunda pregação de Jesus Cristo e a palavra profética. E aí Paulo também mostra da palavra da vida, em Filipenses 2,16. Ele fala: retendo a palavra da vida, para que naquele dia com letra maiúscula D, falando da volta do Senhor, eu não me envergonho de trabalhar em vão. Quer dizer que, embora a palavra de Deus é uma só, e não outra, ela tem várias faces. Quando fala a palavra de Cristo, fala da comunhão dos santos, dentro da casa. Quando fala da palavra da verdade, fala desse conhecimento amplo de todo o pensamento de Deus. Aquilo que Paulo falou em Atos 20, que não deixou de anunciar todo o conselho ou propósito de Deus.
Amém, queridos? Isso nos dá condição, como disse Pedro, precisamos estar preparados para responder a qualquer um que perguntar a razão da esperança que há em nós. Isso nos coloca em condição de responder esse mundo que tanto quer diminuir a palavra do Senhor e confundir. Mas aí, irmãos, quando nós encontramos a palavra de Cristo, ela está falando da nossa relação com o tribunal de Cristo, com a segunda vinda do Senhor, que naquele dia, o que vai contar realmente é o quanto dessa palavra da verdade e de Cristo de fato se tornou vida em nós e nos venceu. É uma questão de mente e de coração. Não é apenas termos a palavra como conhecimento, mas é termos a palavra como habitação. Isso é que produz transformação. O tamanho espiritual que nós temos não é medido pela proporção da palavra que conhecemos, mas é medido pela proporção do que essa palavra nos transformou. Se isso é revelação, se isso ganhou o nosso coração, se podemos falar não mais eu, mas Cristo, como disse Paulo, esse é o nosso tamanho. É o tamanho espiritual que temos, é o tamanho do que a palavra de Deus fez dentro de nós e nos transformou. Por isso precisamos de revelação. Lembra quando o Senhor tirou os apóstolos da prisão lá no livro de Atos? Ele falou: ide ao templo e anunciai a palavra desta vida, ou as palavras desta vida. Irmãos, como o Senhor quer vida entre nós, que nos transforma, que nos edifica, que nos encabece. Amém, queridos? Como precisamos disso? A vida que procede da palavra de Deus, como resultado da revelação do Espírito Santo. E aí nós ainda temos a palavra da fé, em Romanos capítulo 10, esta é a palavra da fé que pregamos, crendo que o Espírito Santo está sobre as pessoas, e nós podemos pregar que se ela crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos, ela será salva. Aleluia. O Espírito Santo entrará, essa palavra nos leva a andar. E por fim nós temos a palavra profética. Como diz Pedro no capítulo 1, 19 da sua segunda carta, que ela é como uma lâmpada que ilumina num tempo tenebroso para não nos deixarmos perder. A palavra profética muda o rumo da história, muda o rumo da obra do Senhor e nos coloca no kairos, no tempo de Deus. Precisamos estudar a Bíblia como palavra da verdade, mas para ter vida, não só para ter conhecimento. Precisamos estar preparados para responder aos que estão no mundo, os céticos, os homens malignos, a falsa cultura, falso conhecimento. Mas nós também precisamos estudar a palavra como alimento, como pão do céu, que é vida para nós, e é isso que conta diante do Senhor. Irmãos, mas a palavra da profecia, ela nos coloca exatamente no tempo que nós estamos no plano de Deus. Não devemos estar casados, porque sabe o que aconteceu? Quando o rei Ciro falou essas coisas, que o povo de Deus poderia voltar, isso é possível porque ele entendeu o programa de Deus. Porque naquela época eram cerca de 100.000 judeus que estavam ali, no mínimo. Ele ia perder 100.000 impostos, 100.000 homens para a guerra, 100.000 operários. Qual bom governador politicamente teria uma perda dessa? Nenhum deles. Mas o que ele entendeu? Nada que eu tenha é meu. Ele não era como uma outra pessoa. Deus dos céus e da glória me deu todas as coisas. E ele liberou o povo de Deus para voltar a Jerusalém, edificar a casa do Senhor. E ele ia dar eles com tesouro, com ouro, com os vasos da casa. Mas sabe o que aconteceu, irmãos? Você tem ideia de quanto do povo do Senhor voltou de Babilônia para Jerusalém? Será que 100%? 90%? 100%?
50%? 20%? 10%? Não. 5%. Apesar deles entenderem o tempo da palavra profética, apesar deles falarem e confessarem que eles eram o povo de Deus, eles não quiseram sair de Babilônia. Por quê, irmãos? Babilônia você ganha dinheiro. Babilônia você ganha fama. Babilônia você tem uma carreira promissora. Babilônia você pode ter a sua sinagoga. Você pode ter várias mulheres representando espiritualmente que a gente está, às vezes, criando aliança com práticas, com coisas que, na verdade, são como prostituição espiritual, coisas que a palavra de Deus condena. Em Babilônia temos um outro evangelho. A Bíblia não fala assim, mas a gente dá um jeitinho. Aquelas coisas foi para aquela época, então temos que misturar um pouco de filosofia com humanismo, com religião, uma teologia mais liberal, porque nós queremos a nossa sinagoga. Então, irmãos, somente cerca de 5% curvou seu coração diante de Deus e aceitou voltar de Babilônia para Jerusalém. Você se lembra do princípio de Êxodo 25 que eu falei? Que ainda que o Senhor falou, fala a todo o povo de Israel que me traga oferta para edificar o tabernáculo para a habitação do Senhor, a tenda da reunião do seu povo. Mas ao mesmo tempo Deus falou, receba a oferta daqueles cujo coração se mover para isso. O chamado é para todo o povo, mas nem todo o povo vai querer. Porque existe algo chamado altar. E o altar representa a cruz. E a cruz representa a morte. Para tudo aquilo que almejamos fora de Cristo. Para o nosso ego, para a nossa soberba, para o nosso bem-estar. E às vezes nós não estamos dispostos a abrir mão de muitas coisas. Mesmo na época de Êxodo 25, o Senhor falou, o material que eu quero, mesmo para aqueles que vão querer colaborar, em primeiro lugar é o ouro. Você não pode trazer qualquer coisa do Senhor. O ouro fala da natureza de Deus. Ele fala de prata, que representa a redenção. Ele fala de pedras preciosas, que representa a obra do Espírito Santo em nós. E ele vai falando daqueles outros materiais que ele queria, que já tinha dado ao seu povo. Ele não era como o Faraó, que queria que o povo produzisse tijolo, mas tirava a palha. Deus não é assim. Deus não pede uma coisa que Ele não nos deu. E Babilônia também é assim. Babilônia era construída por pedras fabricadas por mãos de homens. Ela começa da terra para o céu. Jerusalém deu os materiais. É algo que vem do céu para a terra. Começa com ele, não com os homens. Lembra de Nimrod? Ele estava edificando uma torre para colocar o seu nome nos céus. Isso é Babilônia. Quando os homens edificam coisas com esforço tremendo para colocar o seu nome no torre, para ter uma bandeira, algo para si, isso não é algo do céu. Então, queridos, quando nós chegamos no livro de Esdras, nós encontramos essa situação. Nem todos quiseram sair de Babilônia. Então, resumindo, primeiro precisamos estudar profeticamente as Escrituras. Segundo, precisamos ter intercessão de acordo com a palavra profética. Em terceiro lugar, precisamos ter um coração voltado para o Senhor. Entender que tudo pertence ao Senhor. E em quarto lugar, aceitar a liderança do Espírito Santo. Porque aquele remanescente voltou para o Zorobabel. Não era qualquer um, não seria mais uma Babilônia, onde tem pessoas que Deus não escolheu, mas o sistema escolheu. Não vamos poder levar mais aquela capa de Saul. Vamos ter que ir no rio pegar aquelas pedras lavadas pela palavra, ou seja, aqueles ministérios que Deus deu. Porque Ele quer uma obra pura.
E aí sim, irmãos, em quinto lugar, nós temos aqueles vasos, e no capítulo 1 de Esdras, o rei Ciro está dizendo que vai liberar. E esses vasos representam os dons e os ministérios que estavam confundidos em Babilônia. Agora, entenda que essa casa somos nós. Entenda que essa casa é o povo do Senhor. E que a posição de Jerusalém e Babilônia são posições espirituais e não posições físicas. São estados que nós podemos estar diante do Senhor. E o Senhor quer abrir os nossos olhos, nos dar discernimento para podermos entender a sua vontade para esse tempo que Ele está vivendo, que nós estamos vivendo. Vamos parar por aqui. Se a graça do Senhor